o segundo evangelho, que é o evangelho escrito por Marcos. E aí nós vamos abrir no capítulo 1, Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, os versículos 40 a 45. Marcos capítulo 1, os versículos 40 a 45. Continue, por favor, com a Bíblia aberta aí nessa passagem, depois de lida, porque isso certamente facilitará para você o acompanhamento da exposição do texto. Aproximou-se dele Jesus, aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu. E lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Ó Deus, ajuda-nos a entender a tua palavra. Abra nossa mente, nossa compreensão, nosso entendimento, nosso raciocínio. Abra nosso coração, nossa alma, para que a tua palavra encontre guarida em nossa vida e que sejamos obedientes a ela. Perdoa-nos quando não temos sido. Abençoa-nos pelo teu Espírito Santo, para que a tua palavra seja frutífera em nossas vidas. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. 45 anos de ação da igreja, 45 anos de caminhada da igreja, 45 anos de trajetória, e é importante, quando a igreja completa o aniversário, é importante que a igreja pense em modelos para a sua ação enquanto igreja. E eu não tenho dúvida nenhuma, eu tenho certeza que nenhum de vocês vai discordar de mim, que não há modelo de ação para a igreja do que o modelo de Jesus. Não há modelo melhor do que o modelo de Jesus. Jesus se coloca para nós como um modelo. Quando lemos os evangelhos, quando olhamos para Jesus, nós vemos um modelo para a nossa caminhada, para a nossa missão enquanto igreja. E esse texto aqui, que aparece no início do Evangelho de Marcos, o início do ministério público de Jesus, é um texto muito rico, muito denso, muito profundo em desafios para a igreja em sua caminhada. A ação de Jesus nesse texto se constitui um desafio para a nossa ação enquanto igreja também. E como Jesus age aqui, o que eu gostaria que nós pensássemos nessa noite, na ação de Jesus como modelo para a nossa ação enquanto igreja. Eu vou falar algo aqui que talvez alguém pode achar exagerado, alguém pode achar que não é justo dizer o que eu vou dizer aqui, mas eu tenho a impressão que muitas vezes igrejas, e eu quero dizer aqui a palavra igrejas no plural, de uma maneira bem genérica, eu não quero particularizar nenhuma igreja, mas eu tenho a impressão que, por mais incrível que pareça, por mais estranho que possa soar aos seus ouvidos, algumas vezes igrejas podem ter ações que vão se distanciar muito da ação de Jesus. Algumas vezes igrejas podem ter uma caminhada, e esta caminhada pode ser muito diferente, muito diversa, talvez, quem sabe, até mesmo contrária à ação de Jesus. Daí a importância de olharmos os evangelhos, vermos como Jesus agiu e encontrarmos em Jesus a inspiração para
a nossa caminhada enquanto igreja. E o texto aqui fala de um leproso que Jesus curou. O que é que nós encontramos nessa passagem que serve como inspiração para a igreja em sua caminhada? Eu entendo que a ação de Jesus é modelo, porque Jesus aceita os que não são aceitos. Jesus aceita os que não são aceitos. Vamos entender um pouco de como era a situação de pessoas acometidas da hanseníase, da lepra naquela época, para que possamos entender esse texto aqui. Diz o texto que um leproso se aproxima dele. E essa expressão aparentemente tão simples, aproximou-se dele um leproso, esta expressão é extremamente rica em significado. Por quê? Vou explicar para você. A medicina daquela época não tinha conhecimentos aprofundados sobre o mal de Hansen, sobre a lepra. Nem mesmo para aqueles que estão aqui agora, que estavam aqui ontem à noite. Nem mesmo na escola de medicina de Laodiceia eles tinham muitos conhecimentos aprofundados sobre a lepra. Hoje, a medicina já tem um conhecimento bastante aprofundado, tratamentos foram desenvolvidos, há uma tecnologia de tratamento e de cura de pessoas contaminadas por esse mal. Mas naquela época não, e por milênios, a humanidade simplesmente não sabia como tratar pessoas que eram acometidas dessa doença. E por isso, as pessoas no mundo antigo que tinham esse problema, eram simplesmente botadas para fora, eram simplesmente expulsas do convívio com os familiares. Se alguém fosse acometido da doença e tivesse um emprego, a pessoa tinha que parar de trabalhar. As pessoas acometidas deste mal não poderiam mais viver em sociedade, em comunidade, em família. Essas pessoas tinham que se afastar completamente. Essas pessoas teriam que viver apenas dependendo da compaixão, da misericórdia de alguém que com boa vontade o bastante para dar-lhes uma esmola qualquer. E até mesmo para dar a esmola era algo complicado, era algo emocionalmente muito difícil de enfrentar, porque era muito humilhante. A pessoa dava a esmola, mas não se aproximava do leproso, dava a esmola à distância e se afastava para que o leproso se aproximasse e pegasse a esmola, um dinheiro, seja lá o que for. Era algo muito complicado. Ninguém aceitava o convívio, a companhia das pessoas que sofriam de lepra. Até mesmo a lei antiga, a lei de Moisés, dizia que os leprosos deveriam ser excluídos, os leprosos deveriam ser mantidos fora da comunhão do povo de Israel, dos filhos de Israel. Por isso, eles desenvolveram um sistema que era, imagino eu, penso eu, que era extremamente humilhante para quem sofresse dessa doença. Leprosos, quando andavam, quando se aproximavam de cidades, e eles viviam fora das cidades, por motivos óbvios, pelo que eu acabei de explicar, mas eles eram obrigados a carregar uma espécie de uma campainha, um sininho, uma coisa assim, e quando aquele sininho tilintava, então o barulho do sininho era escutado à distância, e as pessoas sabiam que lá vinha um leproso. Eu não sei de vocês aqui, quem já teve oportunidade, ou talvez de viver em regiões do interior do país, de zona rural. Pode ser que alguém aqui já tenha tido essa oportunidade na sua vida. Pode ser que alguém tenha sido criado ou criada em um ambiente de zona rural, do interior do Brasil, em uma época mais antiga. Então, estes que tiveram essa oportunidade, ou quem não teve, talvez já tenha visto ou alguma gravura, alguma ilustração em algum livro, ou talvez tenha escutado falar de um costume semelhante que havia no Brasil, mas com animais de carga. Animais de carga, no sentido que um pequeno sininho, que não sei em todo o país, não sei em Pernambuco, lá de onde o Caleb veio, que nome que tinha esse sininho, mas no interior de Minas Gerais esse sininho tinha o nome de cencerro. Não sei se no interior de São Paulo tem o mesmo nome ou não. Mas o animal, à medida que o caminhão andava, o andar do animal fazia com que o sininho balançasse.
mas apenas por uma questão estética, nada demais. Na época do Israel antigo, leprosos tinham que andar com uma espécie de um sininho, uma campainha assim, mas para avisar que eles iam chegar. Ou seja, muito humilhante, extremamente humilhante. Mesmo assim, apesar de tudo isso, o texto fala que o leproso se aproxima de Jesus. É por isso que eu disse que esta expressão, aparentemente tão simples, é carregada de significado, é carregada de um desafio muito intenso, muito forte para nós, porque Jesus faz o que ninguém fazia naquela época. Jesus vai na contramão dos costumes da sua época, Jesus vai na contramão da cultura da sua época e deixa o leproso chegar perto dele. Ninguém deixava, Jesus deixou. Por isso que o texto diz que aproximou-se dele um leproso. Ou seja, Jesus aceita os que não são aceitos. Jesus aceita os que não são aceitos. Aceita aqueles que ninguém aceita. Jesus fez isso em todo o seu ministério. Aqui foi um caso. Esse leproso que chegou bem pertinho de Jesus foi um caso de muitos, um caso entre vários. E não seria difícil relembrar algumas ocasiões nas quais Jesus aceitou aqueles que ninguém aceitava. Imaginemos, por exemplo, o grupo dos 12. Jesus, no grupo dos 12, conseguiu montar, permita que eu usar esse verbo, montar, criar uma companhia extremamente diversificada de pessoas muito diferentes umas das outras. Por exemplo, dentre os 12, fazia parte um por nome Simão, não Simão Pedro, nós temos dois por nome Simão no grupo dos 12. Simão Pedro é o mais famoso, é o mais conhecido. Só que Pedro tinha um xará, um outro Simão, que nós praticamente não falamos sobre ele, mas que constava do grupo dos seguidores de Jesus, chamado Simão o Zelote. Esse outro Simão é identificado como pertencente ao grupo dos Zelotes. Nós sabemos que os Zelotes eram extremistas, ativistas políticos extremistas nos dias de Jesus, que eram totalmente contrários à dominação romana, à presença romana na terra de Israel, e eles eram partidários da luta armada contra a presença dos romanos. Os zelotes eram conhecidos porque andavam armados. Jesus sabia que aquele Simão era um zelote, e Jesus o aceita no seu grupo. Não sabemos nada sobre a vida de Simão, o zelote. Não sabemos, por exemplo, se alguma vez ele participou de algum ato de violência contra o romano. Será que alguma vez, antes de ser seguidor de Jesus, ele cometeu algum assassinato? Não sabemos, os evangelhos simplesmente não falam. Mas o fato é que Jesus o aceita, mesmo sabendo que ele era partidário desse grupo extremista, radical, que defendia a luta armada. Se fosse no nosso tempo hoje, seria um grupo terrorista, que a gente vê falar na televisão aí. Mas Jesus o aceitou. No mesmo grupo, nós temos aquele outro conhecido como Mateus, também tem o nome de Levi, que era coletor de impostos, ou seja, trabalhava para os romanos. Era um empregado do Império Romano, coletava impostos que eram mandados para Roma. Perceberam? Você tem no mesmo grupo, Jesus aceita no seu grupo, um que é radicalmente inimigo de Roma, a ponto de defender a possibilidade de violência, de luta armada. Mas do lado dele está um que era um empregado do Império Romano. Os evangelhos não falam, não contam, nós não sabemos, mas nós podemos usar a nossa imaginação e podemos imaginar que talvez, pode ser que Simão, o Zelote, e Levi, também conhecido como Mateus, pode ser que eles tenham discutido um com o outro uma vez ou outra, provável. Porque eles eram de posições políticas totalmente diferentes, um para lá, outro para cá. Mas Jesus os abraçou, Jesus acolheu a ambos, Jesus aceitou a ambos. Porque Jesus aceita os que não são aceitos. Jesus foi chamado, uma ocasião, uma expressão bastante genérica, mas que tem uma beleza poética e que tem um poder de desafio muito grande para nós. Jesus foi chamado de amigo dos pecadores, porque ele aceitou aqueles que a liderança religiosa do seu tempo não aceitava. Ele aceitou pessoas de má fama, aceitou pessoas que não conheciam a Torá, a lei de Moisés, aceitou pessoas de comportamento reprovável, aceitou pessoas
que não tinham uma vida moral ilibada. Jesus aceitou a todos, ele aceitou os que não são aceitos, assim como permitiu que este leproso se aproximasse dele. E observe que o texto diz que o leproso falou para ele, no finalzinho do versículo 40, se quiseres, podes purificar-me. Olha o restante do texto como é que continua. Versículo 41, Jesus, vírgula, profundamente compadecido, vírgula, estendeu a mão, tocou e lhe disse, quero, fica limpo. Sabe por que eu pronunciei aqui a palavra vírgula? Porque foi de propósito, vou explicar por que eu fiz isso. Na língua portuguesa, a gramática nos ensina que essa construção tem o nome de aposto, que está entre vírgulas. Se, você não vai fazer isso agora, mas depois na sua casa, com calma, você pode conferir as passagens paralelas que estão no Evangelho de Mateus, capítulo 8, e no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Aí você vai observar uma coisa. Só Marcos traz este aposto, ou seja, só Marcos traz esse detalhe importantíssimo, que Jesus ficou profundamente compadecido do homem leproso. Mateus e Lucas dizem que simplesmente Jesus o curou, só fala isso. Não entram no detalhe emocional de Jesus naquela época. Marcos nos traz esse detalhe. Isso é muito importante porque fala a motivação de Jesus para aceitar os que ninguém aceitava. Compaixão. Jesus sentiu o drama daquele homem. Jesus sentiu a dor daquele homem. Jesus sentiu a angústia daquele homem. Jesus sentiu amor por aquela pessoa naquela situação. Por isso, Marcos traz esse detalhe que é tão rico. Profundamente compadecido, Jesus o curou. Vamos pensar naqueles que não são aceitos pela sociedade. Aqueles que não são tidos como pessoas de boa companhia. Como igreja, se tomamos o exemplo, a ação de Jesus como exemplo para a nossa ação, nós somos desafiados a aceitar essas pessoas, a buscá-las, a trazê-las para o nosso meio. Eu sei que é muito difícil, eu sei que é muito mais fácil, muito mais cômodo, muito mais tranquilo, dá muito menos problema, dá muito menos dor de cabeça, aceitar os que já são aceitos, aceitar os que já são socialmente aceitos, aceitar os que já são economicamente incluídos, aceitar aqueles que estão já numa posição boa, mas e aqueles que ninguém aceita, e aqueles que ninguém quer, e aqueles que ninguém se importa com eles, e quanto aqueles que ninguém liga, que ninguém olha, que não tem nome. Jesus nos desafia a que na nossa ação possamos ter compaixão dessas pessoas e aceitá-las também. A ação de Jesus é modelo para nós, é desafio para nós, porque Jesus é modelo ao incluir os excluídos. Ao incluir os excluídos. É o que ele fez aqui. A sociedade do antigo Israel era tremendamente exclusivista, ou seja, era uma sociedade que excluía com uma facilidade muito grande. Excluía, ou seja, deixava de fora. Você não pode, você fica de fora. Aqui você não pode. Eu já falei aqui que a lei dizia que os leprosos tinham que ser excluídos da sociedade. Quando nós lemos a lei de Moisés, por exemplo, o Deuteronômio trazia uma lista de situações que pessoas que se enquadrassem naquelas situações tinham que ser excluídas das assembleias solenes, das assembleias santas, das assembleias sagradas do povo de Deus. Ou seja, momentos festivos, tal como este que a igreja aqui está vivendo agora, se fosse no antigo Israel, alguns não poderiam participar, porque a lei mandava excluir. Talvez seja estranho isso para a nossa compreensão, mas a lei mandava excluir. Quando nós lemos no Deuteronômio, por exemplo, quem, por um motivo ou por outro, não tivesse a paternidade reconhecida, por um motivo ou por outro, alguém que sabia apenas quem é ou quem foi, quem tinha sido a sua mãe, mas não sabia quem fosse seu pai, esse não podia participar das assembleias solenes do povo de Deus. O Deuteronômio mandava que pessoas dessa condição ficassem de fora, não podiam participar. Quem tivesse um antepassado que fosse do povo de Moabe,
ou do povo de Amon. Essa pessoa, o Deuteronômio chega a dizer que quem tivesse antepassado moabita ou edomita, essa pessoa ficaria excluída até a 10ª geração das Assembleias Santas de Israel, das Assembleias Solenes do povo de Israel. Olha só que situação. Por exemplo, se fosse qualquer um de nós naquela época, imagine, se o seu avô fosse moabita, você não poderia participar da Assembleia, você teria que ficar de fora. Ah, mas eu não fiz nada de errado. Não fez nada de errado, mas o seu avô era moabita, você não pode. O seu bisavô fosse moabita, se o pai do seu bisavô fosse moabita, se o avô do seu bisavô fosse moabita, você seria excluído, porque apenas da 11ª geração em diante, essas pessoas seriam aceitas novamente. Olha que situação complicada. Veja que situação difícil. Os leprosos, já fiz referência a isso, vou repetir, leprosos eram excluídos. Pessoas com alguns problemas físicos eram excluídos também. Curioso observar isso. Havia alguns tipos de problemas físicos que, conforme a lei do Deuteronômio, essas pessoas também teriam que ser deixadas de fora e não poderiam participar das assembleias. Nos tempos de Jesus, a sociedade de Israel continuou com práticas de exclusão, ou seja, práticas de deixar as pessoas à distância, de não aceitá-las, de não incluí-las. Poderíamos lembrar alguns exemplos aqui. As passagens conhecidas que falam, por exemplo, quando Jesus multiplicou pães, e lá o texto diz 5.000 homens, e tem o acréscimo do evangelista, sem contar mulheres e crianças, porque mulheres e crianças não eram socialmente aceitos, socialmente não eram contados. Por isso, a contabilidade incluía apenas homens adultos. Mulheres não entravam na conta, crianças não entravam na conta. Samaritanos eram excluídos. Por isso, a passagem conhecida de João capítulo 4, que fala quando Jesus está com os seus apóstolos, os apóstolos se retiram, vão procurar comida, Jesus fica sozinho. Quando os apóstolos voltam, levam um susto enorme, se espantam, para eles é um choque, é um escândalo, por 2 motivos. Encontram o mestre a conversar com uma mulher, isso na cultura da época era muito complicado, e para piorar a situação, além de ser mulher, era samaritana. O segundo motivo, talvez pior do que o primeiro, os judeus excluíam os samaritanos. É por isso que no diálogo que acontece entre a mulher e Jesus, ela pergunta sobre o local de culto. Eles adoravam, os samaritanos adoravam o Deus de Abraão num monte. E por que faziam isso? Porque os judeus os excluíam. Os samaritanos não eram aceitos no templo em Jerusalém. Por isso, eles tinham o seu próprio local de adoração, no monte. Samaritanos eram excluídos naquela época. Estrangeiros eram excluídos. Quem não fosse descendente de Abraão era excluído. Estão lembrados daquela passagem que fala de um romano, um oficial romano que procura Jesus e pede a Jesus que cure um empregado que ele tem que está doente. E aí Jesus, prontamente, com boa vontade, diz: eu vou à sua casa. E o homem diz: não, Senhor, não, isso não. Eu tenho autoridade, tem aqueles que estão abaixo da minha patente no exército, eu entendo muito bem como que essas coisas funcionam. Se eu mandar um dos meus subordinados, vai em tal lugar assim, assim, ele vai na hora. Se eu disser, venha, ele vem na hora. E poderíamos até imaginar o complemento da conversa. Ele poderia ter dito: se um que está acima de mim me der uma ordem, eu tenho que obedecer, eu sei disso, e por entender desse assunto, eu sei que o Senhor tem autoridade. Basta que o Senhor diga uma palavra e o meu empregado vai ser curado. E foi o que aconteceu. Eu só quero lembrar esse texto porque Jesus agiu contra os costumes da sua época ao atender o pedido de um romano. É um estrangeiro, ele não é descendente de Abraão, ele vem de uma terra distante, ele é um pagão de um país pagão. Mas Jesus o aceitou a si mesmo, ele era excluído pela sociedade de Israel, mas Jesus o aceitou a si mesmo. Os que ocupavam profissões tidas como desonrosas, eu já fiz referência aqui a Levi,
que era cobrador de impostos, a liderança religiosa do Israel dos dias de Jesus excluía os cobradores de impostos. Jesus aceitou Levi, já fiz referência a isso. Jesus vai à casa de Zaqueu, outro cobrador de impostos, muito conhecido de quem lê os evangelhos. Jesus aceitou pessoas de todo tipo, incluiu pessoas de todo tipo em sua companhia, sem fazer as exclusões que a sociedade do seu tempo fazia. Jesus inclui os que são excluídos. Para Jesus não importa se é uma mulher, se é alguém de Samaria, se é um romano, se é um cobrador de impostos, se é um mendigo, se é uma mulher prostituta. Jesus não se importa com isso. Ele inclui a todos. A sociedade do seu tempo, a liderança religiosa do seu tempo excluía, dizia não, dizia fora daqui. Jesus diz o contrário. Jesus diz sim e diz venha. Jesus não põe para fora, Jesus abraça, inclui, acolhe. É isso que ele faz. Olha o texto, diz que Jesus, profundamente compadecido, estende a mão, quer dizer, Jesus deixou que ele chegasse tão perto, mas tão perto, que está ao alcance de um braço estendido, a distância de um braço estendido, tão pertinho ele estava. Jesus o toca e o homem fica curado. Preste atenção nisso. Jesus não precisava ter tocado aquele homem para curá-lo. Não precisava. Eu acabei de fazer referência e vou repetir de propósito, quando ele curou à distância o empregado do militar romano. Se ele fez isso daquela vez, poderia ter feito isso aqui agora. Poderia, bastava ter vontade. Se ele quisesse, ele curava o leproso à distância, lá longe. Ele teria escutado o barulhinho do sininho, da campainha e teria dito, fica curado. Não, Jesus não fez isso. Jesus deixou o homem chegar, já vimos isso aqui. Jesus, se quisesse, poderia ter dito uma palavra, a cura teria acontecido. Mas Jesus faz questão de tocar, questão absoluta de tocar. Não precisava ter tocado. Se não precisava ter tocado para curar, a cura não dependia do toque de Jesus. Por que Jesus fez isso então? Fez porque quis. Sabe por que ele fez? Eu estou convencido que Jesus fez como um gesto de carinho, um gesto de ternura, um gesto de afeto, um gesto de amor. Sabe-se lá qual foi a última vez que alguém tinha feito um gesto de carinho para com aquele homem. Sabe-se lá quanto tempo ele estava fora da companhia da sua família, da convivência com a sua família. Sabe-se lá quanto tempo ele não sabia o que era um abraço, um toque, um aperto de mão, um afago, um carinho. Sabe-se lá quanto tempo ele não experimentava nada disso. E Jesus demonstra ternura para com aquele homem, não apenas o seu poder, não apenas a cura da saúde, mas também Jesus trabalha com as emoções daquele homem que precisava que isso acontecesse. Jesus é modelo para nós. Para trabalharmos com pessoas que são excluídas, nós precisamos ter o amor que Jesus sentiu, a compaixão que Jesus sentiu. Caso contrário, nós não vamos conseguir trabalhar de jeito nenhum. Só conseguiremos aceitar os que não são aceitos, incluir os que são excluídos, se tivermos amor, como Jesus teve. Senão, simplesmente não será possível. Eu gosto muito de lembrar um fato verídico que aconteceu anos atrás, quando ainda vivia a famosa, que certamente vocês ouviram falar bastante dela, Madre Teresa de Calcutá. Ela se tornou conhecida no mundo inteiro pelo seu trabalho com os mais pobres dentre os pobres na Índia, na cidade de Calcutá. Com os excluídos dentre os excluídos, exatamente os leprosos. E aconteceu mesmo. Certa feita, um estrangeiro que tinha escutado falar muito dela, viajou, foi à Índia para ver lá o trabalho, o ministério lá da Madre Teresa, e aquele homem foi até onde a própria Madre Teresa estava. E quando ele chegou, ele a encontrou cuidando, lavando,
fazendo curativos nas feridas de um leproso que estava num estado muito avançado da doença. Hoje, eu vou repetir o que disse há pouco, a medicina tem condição de tratar, mas se não tratar, é uma coisa simplesmente horrível. Nós sabemos disso. A situação é simplesmente horrível. E esse homem não tinha sido tratado, estava numa condição deplorável. Horrível. E o leproso chegou e viu aquela cena. Madre Teresa fazia curativos na perna daquele homem, feridas repugnantes, uma cena que não é nem um pouco agradável de se ver. E quando ele olha, vê aquilo, ele fica horrorizado de ver aquilo, não gosta do que vê, vira para ela e fala assim: Madre Teresa, eu não faria isso aí que a senhora está fazendo, nem por dinheiro. A Madre Teresa virou para ele e falou assim: nem eu. Porque não é por dinheiro, é por amor. Ou você faz por amor, ou simplesmente não faz. Se não for por amor, não dá para fazer, porque dinheiro não paga isso de jeito nenhum. Jesus inclui os excluídos. E finalmente, a ação de Jesus é modelo para a ação da igreja, porque Jesus, agora eu vou usar uma palavra que de pouco tempo para cá tem sido muito usada, nós temos escutado essa palavra, muito embora ela ainda não faça parte dos dicionários de língua portuguesa, mas eu acredito que alguns de vocês conhecem a palavra empoderar, empoderamento. A gente tem escutado essa palavra de poucos anos para cá. Eu vou usar essa palavra então, mesmo sabendo que ainda ela não consta dos dicionários da nossa língua. A ação de Jesus é modelo porque Jesus tem uma ação de empoderamento dos que não têm poder. Como assim? Jesus dá autonomia aos que não têm autonomia. Jesus dá poder aos que não têm poder. Como poder em que sentido? Vou explicar para você. Olha a sequência do texto. Versículo 42, no mesmo instante, lhe desapareceu a lepra, ficou limpo. 44, Jesus disse para ele: não diga nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Isso aqui é muito importante, porque a lei dizia que os leprosos tinham que ser excluídos, já falei isso aqui, mas a lei também contemplava o que deveria ser feito no caso de alguém que recebesse a cura da doença. Havia um sacrifício específico que deveria ser feito, que era um testemunho público para todos, que daquele momento em diante, aquela pessoa não era mais doente. Deus havia curado a pessoa da sua doença. Então aquela pessoa, o sacerdote publicava que ninguém mais poderia excluir aquela pessoa. Ela deveria ser aceita pela sociedade de Israel. Ela deveria ser incluída na sociedade de Israel. Afinal, o Senhor a havia curado. E esse testemunho era dado pelo sacerdote. Quando Jesus manda que aquele homem vá ao sacerdote, se apresente para o sacerdote, cumpra tudo que a lei fala, isso tem um significado muito importante. Socialmente, publicamente, aquele homem então seria capaz de, mais uma vez, ser responsável por si mesmo. A autonomia que um dia ele tivera, que lhe fora tirada pela doença, Jesus devolveu. O poder que ele tinha para trabalhar e que a doença roubou dele, Jesus devolveu. A capacidade que ele tinha de cuidar da sua própria vida e perdeu por causa da doença, Jesus devolveu. Em outras palavras, daquele momento em diante, ele não ia precisar da esmola de ninguém nunca mais. Daquele momento em diante, ele não ia depender da boa vontade de ninguém nunca mais. Daquele momento em diante, a sua capacidade de cuidar da sua própria vida foi restaurada. Ele ia poder trabalhar outra vez, ia poder conseguir o seu próprio sustento outra vez, ia poder ser responsável por si mesmo outra vez. Quem sabe, podemos imaginar, poderia voltar para sua casa, voltar para sua família. Quem sabe, poderia restaurar os relacionamentos de amizade que foram interrompidos por conta da exclusão que a doença lhe impôs. Ou seja, Jesus deu para ele capacidades que ele havia perdido, sabe-se lá há quanto tempo. Jesus deu para ele uma autonomia que certamente há muito tempo ele desejava ter outra vez. Jesus deu para ele esse tipo de poder. Agora ele pode trabalhar.
Agora não precisa mais de esmola. Agora ele pode cuidar da vida dele. Agora ele pode ser uma pessoa plenamente incluída na sociedade. Tudo isso está representado na palavra do versículo 44, quando diz que Jesus deu-lhe a ordem que fosse um sacerdote e fizesse tudo que a lei de Moisés prescrevia em situações assim, em casos dessa natureza. Jesus dá poder aos que não têm poder. Faz com que eles sejam capazes de cuidar deles mesmos. Não precisariam mais da esmola de ninguém. A nossa ação enquanto igreja deve se inspirar no modelo de Jesus. Em algumas situações vai ser necessário que a igreja estenda a mão a quem precisa e dê alguma coisa para quem precisa, porque se não fizer a pessoa pode até morrer. Em alguns momentos isso pode acontecer, vai ser necessário. Mas há momentos em que não pode parar nisso, porque senão gera uma situação de dependência, de paternalismo, de assistencialismo, e isso não vai ajudar ninguém a crescer. A igreja deve aprender a dar às pessoas essa condição, essa autonomia, esse poder, para que elas sejam responsáveis por elas mesmas e aprendam a cuidar elas próprias das suas vidas. Não é fácil agir assim. Não é fácil agir dessa maneira. É muito mais fácil trabalhar com aqueles, como eu disse aqui, e repito, já estão incluídos, já são aceitos, já cuidam de si mesmos. É muito mais tranquilo. No entanto, temos o desafio da ação de Jesus, que foi olhar para uma pessoa que não se enquadra nessa condição, não se enquadra nessa situação. Pessoas que não têm nome, pessoas que não têm nada absolutamente na vida, não têm dignidade humana nenhuma. Esse leproso era alguém assim. E Jesus sentiu compaixão dele, Jesus deixou que ele chegasse perto, Jesus estendeu a mão, demonstrou a ele ternura, carinho. Jesus devolveu a ele a capacidade que aquele homem tinha, ou havia perdido. Jesus lhe deu de novo, para que ele pudesse trabalhar e cuidar da sua própria vida. A ação de Jesus é modelo para a ação da igreja. Fácil não é, de jeito nenhum. Seria muita ingenuidade da minha parte se eu dissesse que é fácil. Nós sabemos que não é. Mas que Deus nos abençoe, nos ensine caminhos, nos mostre como, abra as portas, mova o nosso coração, retire de nós toda falta de sensibilidade, para que a nossa ação enquanto igreja possa imitar o modelo da ação de Jesus. Que Deus abençoe, na verdade, continue a abençoar, porque Ele já tem abençoado, mas seja Ele servido em continuar a abençoar o restante da trajetória da Igreja Presbiteriana de Vicente Carvalho, para que nós possamos nos inspirar no modelo da ação de Jesus. Amém. Vontade de ouvir a tua voz, vontade de pegar na tua mão, vontade de abrir o coração para receber a tua paz, simplesmente ser buscando do meu Deus aprovação, simplesmente como um filho teu, viver pra ti, glorificar, Senhor. Como é bom ouvir sua voz, Senhor. Como é bom estar contigo. Vontade de ouvir a tua